Olá, pessoal! Hoje tivemos nosso 5º episódio do programa Passa Lá em Casa. Conversamos com o psiquiatra Davi Sender. Davi, além de psiquiatra, é professor e fundador do Espaço Calmamente. Davi é autor do livro Para Quem Adoeceu. O papo foi muito bacana. Esclarecemos muitas situações sobre a relação de saúde mental e rede social. Então, apoiadores desse episódio: Arpel, Criativa Decor, Carmen Stephens Mr. Shopping, Elemento Casa, Espaço Revitar, Lobac Lingerie, G-Valore, Vivavox Aparelhos Auditivos, Permute e Núcleo Harmonizado. Davi, te agradeço muito você ter aceitado o convite para a gente bater um papo hoje. Eu acho que a dinâmica aqui vai ser bem legal. Vai ser. A gente já estava aqui no off fazendo um monte de temas bem interessantes. Davi, tem uma parceira minha da revista, maravilhosa, a Luciene, e ela sempre tem um carinho para os meus convidados. Ah, que fofo. Obrigado. Um presente da Lobac. Abre casa que aí você vai se divertir com o Leandro, com essa melhor. Obrigado, hein, gente? Obrigado, Lobac. Então, eu preparei um roteirinho para eu não me perder, porque de vez em quando eu divago. Antes de começar, eu já dou uma devagada. Aí eu fiz um roteirinho. Está preparado para o roteirinho? Acho que estou, né? Como eu falei, eu também não tinha lido o roteirinho hoje, mas é assim que é bom, né? Assim que é bom. Tem que pôr óculos também que eu não enxergo. Que a gente vai falar sobre saúde mental e rede social, que está super em pauta agora, né? Aí eu preparei essa aqui, Em sua prática clínica, você tem observado um aumento na incidência de transtornos mentais, como ansiedade e depressão, que você correlacione diretamente com o uso excessivo ou inadequado das redes sociais? Se sim, quais padrões você identifica? Isso é... Excelente pergunta. Acho que a gente costuma ter os transtornos mentais do nosso tempo, né? A gente já teve diversos momentos da nossa história. Verdade. A gente teve transtornos que a gente não costuma mais ver, né? Então, por exemplo, a gente falava no início do século sobre... As mulheres histéricas. Sobre a histeria, né? Exatamente. Que hoje nem se usa mais esse termo. Graças né? a Deus, agora a gente... tem objetos para dar uma desaliviada, não tem mais ninguém histérico. Pode estar todo mundo cansado. Nunca foi um problema uterino, né? Mas a gente tem... O nosso tempo reflete os transtornos e como eles se moldam definitivamente. Por exemplo, as pessoas se perguntavam... Assim, a anorexia sempre existiu. Mas como é que era quando o padrão de beleza era diferente da atualidade? Quando o padrão de beleza era, por exemplo, mulher cheinha. Era, na verdade, eram jejuns religiosos. Né? Então, as mulheres e era mais comum em mulher, embora a estatística, né, mostra que aumentou muito depois da mídia, né, da exposição que a gente tem na cultura da magreza. Mas a forma, então, como os transtornos mentais se expressam, então ele vai refletir parte do nosso tempo, né? E assim, as redes sociais, a internet ela veio para remodelar a nossa vida. E não tem como fugir, né? E o que acontece é que as redes sociais oferecem uma série de vantagens para a gente, muitas vantagens. Então a gente consegue, por exemplo, na pandemia a gente viu como foi importante a gente ter esse recurso, né? Mas as pessoas foi muito importante. Sim. Imagina as pessoas dentro de casa, né? Não tinham com quem socializar, não tinham com quem trocar. E então assim, e as redes sociais também democratizam eles acabam expandindo a nossa capacidade de ver pessoas diferentes e situações diferentes a todo momento. Mas o que acontece assim, sempre em todos os transtornos mentais e todo o sofrimento humano, e a gente estava conversando sobre o budismo, né? Tudo tem a ver com sair do caminho do meio. Sim. E é um fato que talvez durante muito tempo a gente tenha achado, por exemplo, que chumbo não fazia mal e a gente viu o que faz, né? A gente achou que cigarro... Os artistas morreram. As tintas, né? Então, e tinha em todo lugar, na panela, nos enlatados, né? Tinha chumbo em todo lugar.
maquiagem que você colocou, né? A Rainha Elizabeth, a gente enchia a cara de chumbo. Então, Verdade, com a cara branca. É É verdade. Então, Olha que levantamentos bons que você está fazendo, históricos, adoro. Por esse caminho estou amando. E é verdade, assim. Então, a gente teve... O tabagismo, a gente achava que não fazia mal, até era cool, né? Fumar. Sim. E eu não Década sei... de 40, Hollywood, né? Lançou Fumava no 50. avião, né? Fumava no avião, pessoal. E talvez a gente nunca tenha parado para Nossa, a gente pensar... fumou em avião, gente. Que maluquice. Fumava dentro do avião? Imagina ele. Eu, graças a Deus, não peguei isso. Quer dizer, deve ter pego, eu já tinha nascido, mas eu não vi. Vivenciou. Mas é o fato que a gente talvez nunca tenha parado para pensar o que o celular era capaz de fazer. Que talvez a gente achou que fosse uma coisa muito boa e hoje a gente está vendo que ele também é capaz de gerar dependência, ele também é capaz de gerar exageros. E é um fato que a gente não foi feito para ficar conectado o tempo todo. E dentro de uma sociedade que demanda que a gente esteja dentro de uma performance e produzindo o tempo inteiro, a gente vai tendo demandas cada vez mais sobre-humanas. E isso vai fazendo com que as pessoas tenham definitivamente mais sintomas de ansiedade e mais sintomas depressivos. Isso certamente é um impacto enorme na vida das pessoas, né? Justamente por isso, à medida que a pessoa vai usando mais... ela vai sendo mais exposta a uma realidade que não é, que é completamente editada. Completamente editada. As pessoas, ninguém vai ficar postando sobre a vida, os problemas que estão tendo em casa, sobre um marido abusivo, quer dizer, hoje em dia até... Agora está um pouco na moda, eu tenho visto isso, as pessoas ficar assim, falando de problemas sérios, chorando, porque não sei o que. Eu falei, gente, agora, cadê a terapia? Vai para o psiquiatra, mas vai lá para o telefone, conta coisas assim. Eu falei, gente, o que aconteceu? Eu acho que a resposta é mais simples do que a gente imagina, mídia, é retorno, porque considerando que as redes sociais, né, as pessoas cada vez mais se validam através do número de curtidas, do número de visualização, não tem nada que faça as pessoas olharem mais do que um verdadeiro circo. Lembra no início do século, acho que foi no início do século na França que eles colocavam exposto as pessoas que... Foi no século XIX, acho. Foi no século XIX. Eles botavam os corpos de pessoas com as roupas penduradas para as pessoas identificarem quem é que tinha morrido, né? E aí as pessoas começaram a fazer fila para ver. E não porque o ser humano gosta de bizarrice faz tempo, sempre né? Gostou. A bizarrice as pessoas iam em volta, as pessoas iam ver... as pessoas iam assistir pessoas sendo enforcadas e queimadas na fogueira. Então, o ser humano, acho que ele sempre teve uma atração por aquilo que choca, né? Enfim. Então, acho que as pessoas que ficam ali chorando na rede social, você fala de duas demandas, né? Uma que é a pessoa se nutrir por visualização, né? E aí o Andy Warhol, né, fala que todo mundo quer 15 minutos de fama, hoje 15 é muito, né? Certíssimo. Então, mas está certíssimo. Porque você teve tão certo. Sim, o que mal sabia ele que hoje 15 segundos é muito. Entendeu? Hoje as pessoas querem um story de fama. E aí quando você consegue fazer um vídeo chorando, né? E a bizarrice é essa, que às vezes viraliza e a pessoa fica famosa e daí vai, né? Sim. Mas enfim. Tem um negócio, Davi, também que eu penso de ficar na internet muito tempo, é o tempo. Eu acho que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. O tempo é uma coisa maravilhosa, que a gente, usando direitinho, a gente vai sempre construindo uma vida tão interessante. E aí, de vez em quando, eu me pego, eu que não gosto, eu tenho que fazer as coisas, mas assim, eu não curto ficar o tempo todo mesmo. Nem postar eu posto direito. Passa. Um dia eu fiquei, falei, vou ver o que está rolando aqui. Quando eu vi, tinha passado horas, não dá para ver, eu não sei o que acontece, qual que é a coisa, que você se perde ali, né? Eu falei, cruzes, não quero ficar assim. Peraí, fiquei muito tempo, tipo 1h30,
Eu achei que tinha passado 20 minutos. Que fofa, 1h30. Tá pouco. Caraca, eu falei, meu Deus do céu, e não vi nada. Um negócio assim, que você vê, aí você vê um cachorrinho, que aparece, o tal do algoritmo é uma coisa mais maluca, que só aparece coisa que você gosta, né? Aí aparece um monte de cachorro para mim, que eu amo cachorro, gosto de decoração, amo decoração. Aí só aparece, e viagem. Aí eu me perdi. Mas quando eu vi, eu tinha coisa para fazer, eu falei, meu Deus, passou assim, eu achei que eu estava 15 minutos vendo o negócio. Não. É Passa muito maluquice. rápido. Tem várias razões para isso, né? Primeiro, eles são muito inteligentes. Então, assim, esses sistemas, eles são feitos de fato para viciar. E hoje a gente tem marketing neurocientífico, né, para conseguir fazer isso. E tem vários perigos, assim, por exemplo, as cores vibrantes são feitas para que a gente vicie. Então, eu tinha um amigo meu que ele trabalhava com o desenvolvimento de jogos em celular, né? Isso, a gente foi para Nova York e encontrou com ele lá tem uns 10 anos. E o celular dele era para tinha o espectro de cor de daltônico. E eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, por que seu celular seu celular está quebrado, né? Eu achava que era um problema na tela. Ele falou, não, eu tiro a cor vermelha porque é a que mais gera dependência, mais atrai a gente. Então ele desbotava a cor, né, ali de verdade, justamente para que ele não fosse sujeito a isso. E que a questão que a gente está falando do algoritmo eu particularmente acho isso profundamente perigoso. O algoritmo é uma coisa que eu acho horrorosa, porque você deixa de expandir. Exatamente. Porque você fica ali, só nessa bolha. Vou ficar só vendo o que eu gosto, acabou, né? E reforça a nossa maneira de pensar. Eu acho que o algoritmo, ele reforça os extremismos. Sim, totalmente, porque à medida que você também recebe informações de que você discorda, você não vai clicar ou vai passar direto e você vai prender em coisas que você... e compartilhar coisas que se alinham, muitas vezes com propósitos e premissas que podem ser altamente erradas, né? Só que as pessoas vão acreditando que o outro vive num universo completamente paralelo. Assim, as pessoas são completamente alienadas, né? Um vai achando que o outro, mas porque ambos estão alienados. Sim. Então, tem gente que consegue seguir páginas opostas. Eu acho isso... eu acho que tem que ter muito estômago na prática para conseguir fazer as duas coisas, porque ambos os lados são extremos, né? É complicado. Tudo que é extremo é ruim, né? Tem nada na vida que é extremo que seja positivo. Só que também tem outras coisas que eu fico vendo, assim, o tal do perder o senso crítico. Porque é isso que a gente está falando, de ter informações de dois lados. O jornalista tem que sempre conferir fato, se é aquilo que está vendo. Aí hoje não tem mais como você provar. Eu vi, está aqui. Eu falei, mas onde que está a fonte? Isso está certo? Busca, procura. Não é, eu não sou jornalista, meu marido que é. Eu me formei em turismo, mas, né, a gente vendo 200 anos essa pessoa, a gente acaba ficando com os mesmos raciocínios, assim, é engraçado. Mas o mundo não pode ficar assim, nesse grupo. Bom, o mundo não pode, como se eu pudesse consertar, se tivesse uma varinha mágica. Porque como é que a gente constrói senso crítico? Fazendo as coisas distintas, vendo, se informando de coisas que você desconhece, porque assim, alguém falou e você falou que não está certo. Então vou lá, né? Vou na fonte ver qual ler sobre aquele assunto para poder, né? Pô, estava errada. Às vezes você está completamente errado, né? Aí você volta ao assunto com a pessoa e é tão maravilhoso isso. Poxa, me aprofundei e você tinha razão no negócio, não tem nada a ver o que eu falei. Essa é a dinâmica das coisas. Hoje você não pode fazer isso. Você enfia num lugar lá, você se mete num lugar de extremismo que não tem mais conversa, né? Acabou isso. Por conta muito dessa coisa massiva na internet, da bolha, né? Que você fica mergulhado naquele mundo e restrito, né? É aquilo que eu falei, não expande. Aí... A velocidade das informações são muito rápidas e as pessoas estão... sabe aquele negócio do tipo, se a gente consegue ser nutrido por elementos mais simples, né? Sabe aquela coisa do tipo, a glicose é muito mais rápido de ser absorvido do que um carboidrato complexo.
a mesma coisa acontece em relação às informações. Então, as informações processadas, elas são mais facilmente absorvidas. E aí, quando você é obrigado a buscar fontes, né? Dá trabalho. Ou refletir, Dá trabalho. Isso dá trabalho, é um trabalho e é uma condição ativa. Por isso, eu acredito que assim, o jornalismo ele foi bypassado pela quantidade de fake news, enfim, e de qualquer tipo de informação que vai chegando para as pessoas e muitas vezes a gente acaba não processando isso, não vai integrando isso no nosso saber, né? E acho que é isso, assim. Agora, você falou, por exemplo, o tempo que a gente vai vendo, né? Eu adoro a Ana Cláudia Quintana, que você já conhece, que escreveu A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver? Não, ainda não. Boa dica, adoro dicas. Cara, já vou melhores livros. Anotar, ainda bem, anotar não, tá aí gravadíssimo e já vou ver. Eu sou apaixonado pelo trabalho dela, assim. Ela desenvolve, ela é uma médica, ela trabalha com medicina paliativa, né? É chefe do serviço na USP, no Hospital das Clínicas. E o livro dela é incrível, ela faz com que a gente reflita sobre como a morte define a vida, no final das contas. E ela fala de alguns estudos, algumas pesquisas que foram feitas super interessantes, e que no final da vida das pessoas foi perguntar o que você gostaria nesse final de vida, né? E não era dinheiro, não era sequer viagens, né? Era do que a maior parte das pessoas respondia era tempo. O que elas mais queriam era tempo. Eu acho o bem mais precioso. Eu tenho, assim, eu penso sobre isso tanto. Que nem eu te falei, até o fato de não fazer nada, tem dias que eu vivo falando valor. Isso. Porque hoje você tem que estar 24 horas fazendo coisa, que insanidade. Aí você sentar, eu gosto de ficar no jardim, como eu falei, olhando para o nada. Não é olhando para o nada, é olhando para dentro, na verdade. Você está olhando para fora, mas no tempo que eu estou silenciosa, pensando na vida, eu estou fazendo um autocuidado, eu acho. Sim, né? Tempo, deixa o mundo pegar fogo, deixa eu estar aqui comigo, que está tão gostoso aqui dentro. E, cara, tempo, assim, as pessoas... eu adoro, de vez em quando eu estou muito longe dos amigos, eu falo, a gente está longe, vamos tomar um cafezinho. Tem muito tempo que a gente não se vê, porque as relações, eu gosto disso. Eu tenho paixão contato, de conversar, de jogar conversa fora, sabe? Eu adoro. Assim, e não posso ficar só criticando também o negócio da rede social. Essa tecnologia tem uma coisa que eu gostei muito, que é a relação das amizades. Assim, quando eu era mais nova, eu morei um tempo fora. E era muito caro ligar, não podia ligar. Eu morria de saudade, chorava. Falava, não tem dinheiro para ligar. Aí carta. Aí demora a chegar, vai. Agora, eu tenho amigos espalhados pelo mundo. Sim. Nossa, é uma delícia. Abre um vinho, aí faz videochamada, a gente jogar buraco, a gente joga, assim, a gente brinca, conversa. Então, assim, essa proximidade é um ganho. Viva a tecnologia, porque a saudade modificou também. Você sente saudade, mas como você está tão perto ali, tomando um vinho, batendo papo, ficou horas, 2 horas a gente batendo papo, é muito legal, muito legal. Essa é a parte que, assim, parabéns, fomos para frente. Tem muita coisa boa, tipo, hoje eu tenho em torno de quase 50%, assim, vou te falar que uns 40% dos meus pacientes, talvez até mais, né, não são de Juiz de Fora. Então, hoje eu tenho... atendimento online. Né? Eu tenho paciente, eu tenho uns 4 pacientes na Irlanda, tenho 6 nos Estados Unidos, tenho na Suíça... Isso é sensacional, Alemanha, né? Austrália. Eu tenho uma paciente que eu falo que é meu Pokémon, que ela mora no Japão. Ela mora no Japão. E isso é maravilhoso. E, assim, a gente consegue dar um suporte, uma assistência diferente e conhecer sobre culturas ali, o tempo todo, principalmente na minha área, né? A gente tem que escutar sobre o sofrimento humano e naturalmente como o sofrimento ele melhora. Boa pegada de... É diferente as questões? São. Em lugar, São. Até porque muito das queixas deles lá, frequentemente é por desenquadramento com a cultura. A gente é muito adaptado à nossa, né? Você vê que tem pessoas, por exemplo, as comunidades italianas se juntam, as pessoas italianas ali da comunidade se juntam, né? Os japoneses no Bairro da Liberdade e outros bairros, assim, também se unem. A cultura
a nossa formação, ela dá um senso de identificação. Tá. Né? Não, é porque eu ia fazer uma observação, mas é que eu sou um tanto engraçado. Quando eu morei fora, eu gostava de ficar com as pessoas. Essa questão da cultura é porque, assim, eu me senti tão... Eu morei na Espanha e na Bélgica. Nossa. E, assim, eu não me sentia uma pessoa deslocada. Quanto tempo Sinto você saudade. ficou? Na Espanha, eu fiquei 4 anos e meio. Na Bélgica, fiquei 6 meses só. Porque aí eu já estava começando a sentir muita saudade de voltar. Saudade por causa de pai, mãe, irmãos. Que, né, assim, amigos a gente faz, e assim, é maravilhoso, né, amigos pelo mundo. Mas a gente sente falta de pai, mãe, de irmã, é impressionante. Não tinha o WhatsApp, se tivesse agora, para fazer videochamada. Né? Aí eu acho que aguentava mais tempo, ou então eternamente. Mas ó, vou me perder na coisa. O que eu tinha, a cultura não me atrapalhava muito, eu não fazia esse movimento. Eu tinha uma amiga lá que só queria ir nas comunidades mesmo, fazer encontro com os brasileiros. Falei, gente, a gente vai morar em outro país, você não vai querer entender como é que é, sentir, ver, né? Porque se você não se joga, não aprendeu o negócio. Eu concordo com você, eu adoro também, eu não fiquei tanto tempo, né? Fiquei alguns meses estudando, quando eu fui estudando no Canadá, não chegou a 6 meses, mas e eu amava, e me dava muito bem, até porque, não sei bem que é um país muito multicultural, mas e a Espanha também é meio caliente, né? Então tem esse ponto. Mas em países mais frios, por exemplo, no caso do Japão, né, onde você tem... Por incrível que pareça, existe uma dicotomia lá, porque existe uma questão de uma cultura coletiva, de um corpo coletivo, ao mesmo tempo que as pessoas são muito individualistas. Existe esses dois lugares. Mas, por exemplo, no Catar, a gente fez vários amigos no Catar, a maioria, quase 90% da população é expatriado. E a distância da realidade deles fazia com que os brasileiros acabassem se juntando mesmo para dar um senso de casa, né? Acho que à medida em que quanto mais distante da nossa, vamos dizer, do nosso modus operandi como cultura, mais a gente acaba sentindo falta de fato, né? Nem sempre acaba é muito fácil para muita gente, mas então, o que mais traz as pessoas não é só o deslocamento com a cultura, mas isso muitas vezes é muito forte. Mas a medicina de outros países, a gente fala muito mal da medicina brasileira, a medicina brasileira é muito boa. Nossa, lá quando eu morei, falava de odonto. Na Espanha as pessoas falavam assim, porque eu morei há 200 anos atrás, né? Muito tempo. Nossa, eu ficava assim, que isso, 37 anos atrás, então tem muito tempo. Nossa, E eu falava, gente, o povo não vai no dentista, não é possível. E assim, as pessoas... Você morou na Inglaterra, né? É verdade. Inglaterra é pior, É verdade. Assim, né? Mas aí, assim, todo mundo falava, pessoas que tinham condição, né, melhores também, falavam, nossa, tem que ir no dentista brasileiro, porque tinha lá, nossa, eles são os melhores, são os melhores, são os melhores. Isso foi uma coisa que eu percebo muitos brasileiros sentindo falta em diversos países de primeiro mundo, assim, né? Suécia também, muita gente que mora lá. Eles falam, cara, o Brasil ele tem uma medicina muito boa e a gente, o acesso a exame, sabe, a gente consegue fazer muita coisa. E lá eles têm, muito estruturado os sistemas de saúde, mas também são muito engessados. Sim, totalmente. Então aqui, isso é um drama coletivo, assim, a maior parte dos países que eu percebo a gente chama de truncamento, assim, né? Um pouquinho assim, trave, assim, que eles muitas vezes têm com o próprio sistema lá. E como no campo da psiquiatria a gente precisa de uma grande identificação, um rapport muito grande com o psiquiatra, muitas vezes nesses países pode existir um certo tecnicismo por parte do psiquiatra. Então, acaba sendo frequentemente comum, né, o pleonasmo, mas acaba sendo comum que esses brasileiros, quando procuram um psiquiatra, acabam procurando um psicólogo ou psiquiatra brasileiro. Eu acho que a gente também,
gosta de... A gente tem umas coisas interessantes. Essa de ouvir, dar atenção, não ser muito frio ali no objetivo, sabe? Tem o afeto, né? A gente, é o nosso carimbo, né? É o nosso carimbo. Ó, vou fazer mais perguntinha, tá? Só quem tem que colocar óculos. A seguida aqui tem que colocar óculos. Vamos voltar lá para coisa. Considerando a pressão constante por... A gente acabou falando, né? É bom que o papo a gente vai falando e acaba que agora que eu vi, ó. Considerando a pressão constante por validação e a exposição a vidas aparentemente perfeitas nas redes sociais, qual o impacto psicológico que essa dinâmica exerce sobre a autoestima e a autoimagem dos usuários, especialmente, né, entre os adolescentes e jovens adultos? É verdade, porque eu não estou nem aí. O impacto... Mas o pessoal fica piradão, né? E é isso que a gente está falando, a autoimagem, tem gente mudando. A Anitta agora, você viu, fez plástica e tal, está totalmente... É outra pessoa, eu levei um susto. Era só botar filtro, né? Facilita a vida. Não, mas aí a pessoa põe o filtro e depois quer ficar com a cara do filtro, né? Verdade. E está fazendo isso, todo mundo está mudando As pessoas extremamente. É outra cirurgia pessoa. plástico, às vezes, muitas vezes com o filtro, eu ia ficar desse jeito. Mas então, a sua pergunta... O impacto é muito grande, né? A gente tem, de novo, toda uma edição da imagem, uma seleção específica de momentos que você gostaria de ter, né? As imagens dos influencers são sempre muito mais brilhantes do que as nossas, né? Mas existem alguns estudos que mostram que quanto mais tempo nas redes sociais a pessoa fica, maior é o impacto sobre a autoestima e a satisfação com a própria vida. Com certeza. E assim, muitas pesquisas servem para confirmar a suspeita que a gente já tem. Então, o impacto é muito grande, os adolescentes ficam muito tempo. E existem, assim, de novo, como você falou, Guta, tem muita coisa muito boa. E é muito importante a gente ter esse reconhecimento. Com certeza, sim. Existem dinâmicas que são novas para a gente, né? Que, de novo, a gente fala sobre a doença do nosso tempo. Uma coisa que para mim é muito assustadora, por exemplo, é o cyberbullying. Antigamente a pessoa se mudava de escola e aí assim as histórias que tinham falado de algum lugar, a zoação que tinha sido feita em algum momento, o apelido, coisa assim, mudava, assim, era uma outra realidade. Todo mundo me chamava de 4 olhos, né? Porque antigamente a lente, eu não enxergo absolutamente nada, a minha lente era aquela que realmente era uma coisa assim bizarrinha. Mas eu precisava de psiquiatra desde cedo, porque vinham me encher o saco, eu mordia todo mundo. Todo dia minha mãe ia no colégio. Saía e falava assim, mordia. Ia feliz, me dava uma satisfação, resolvia rapidinho. Não precisava de psiquiatra, não. Não precisava de psiquiatra, não. Mordia rapidinho, felizona. Mordendo, não vai me chamar mais. Ele não chamava. Mas aí o outro chamava, aí eu mordia. Daí quando a gente tem, assim, o cyberbullying é muito perigoso, porque a pessoa sai de um lugar e aquele conteúdo se torna público. Aliás, qualquer parte do mundo isso pode continuar acontecendo. Mas a dimensão que você está falando, né? Uma coisa tão pequenininha, na minha época que eu estou falando, né? Acontecia isso, na minha época, então... Quando tinha... Porque isso sempre teve, né? Bullying a vida inteira, que eu estou falando. Sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Só que agora, é isso que você está falando, a amplitude da coisa... Pode tomar uma proporção enorme, Agora, respondendo a sua pergunta, sim, as pessoas têm perguntado se o número de pacientes com transtorno mental, né? Você perguntou se tem aumentado. O que eu percebo, tem várias coisas que eu percebo que são relacionadas a isso. Uma delas as pesquisas são um pouco contraditórias, são um pouco controversas em relação ao número de transtornos na população. Existem pesquisas que falam que sim, que a gente tem aumentado, outros falam que, na verdade, o número de transtornos tem ficado estável, mas o número de sintomas não. Então, a gente tem tido pessoas mais ansiosas definitivamente. Sim. Só que sintomas muito intensos não necessariamente configuram transtorno. O transtorno mental ele tem características específicas. Mas eu acredito que a dinâmica das pessoas está sendo adoecida. E existe uma contribuição grande em relação às redes sociais, porque elas nem sempre proporcionam uma capacidade de autorregulação que a gente... De auto não, de heterorregulação que a gente teria, né? O outro ajuda a gente a se regular, o outro ensina pra gente sobre a leitura emocional,
né? Então, se você está, por exemplo, conversando com uma amiga e ela fala, não, você está se sentindo frustrada. Você entende que aquela emoção se chama frustração. E agora, nas redes, né, quando a gente fica muito tempo ali, a quantidade de aprendizado que a gente tem é muito restrito, até porque a velocidade que as pessoas querem as coisas, né, novamente, questão de consumo, acho que a gente não absorva muito. Né? Para menos, por exemplo, as pessoas não querem, as pessoas veem mais, cada vez veem mais série do que filme. Porque aquele tempo ali, ela vai sentir que tempo demais, ela já eu outra gosto coisa. bem de série também. Eu amo, não posso falar nada, assim, eu amo, assim, não tô fora, eu tô imerso nessa cultura Eu também. esqueço o nome de tudo, mas eu estava vendo com... De série eu não esqueço. Deu uma pouco... De série eu não esqueço. Mas é também uma reflexão da nossa cultura. Tem um livro também que é muito bom, eu acho difícil de ler, mas é muito bom, fala de Sociedade do Cansaço. Sim, né? É no japonês, não é? É coreano, É coreano, é isso, né? Esse livro é brilhante. Acho que o meu marido leu, tá lá, ele já mandou eu ler, eu vou ler. É um livro que reflete... E é verdade, né? É status, cansaço é status. Né? A gente... A necessidade de performance e hoje de pertencimento, eu sinto que as pessoas cada vez estão sentindo mais necessidade de pertencimento, elas não estão conseguindo. E isso faz com que eu perceba isso acontecendo dentro da psiquiatria, e essa é uma discussão que ela é pervasiva em vários perfis de psiquiatras completamente diferentes e psicólogos se questionam da mesma coisa, em como as pessoas estão buscando diagnósticos para se sentir, muitas vezes para se sentir pertencentes. Sim. Elas querem, muitas vezes as pessoas querem algo mecanicamente errado com o cérebro delas para não assumir que existe algo funcional. Sim. E aí, quando a gente, como a gente está no momento onde a neurodivergência é celebrada, isso, e a gente tem as redes sociais que, novamente, tem um conteúdo muito superficial sobre o que de fato representam não só os transtornos mentais, mas a própria neurodivergência, a gente tem chegado muito no consultório, pessoas se identificando com sintomas e fazendo uma reavaliação, a gente fala de uma alomnese, assim, ela faz uma reavaliação cognitiva e da memória, atribuindo, assim, revendo uma série de sintomas, assim, na verdade, muitas vezes atribuindo e criando até ilusões de sintomas que sempre existiram. E que muitas vezes, no fundo, isso reflete, além de querer uma resposta que seja, vamos dizer, talvez um pouco mais fácil para lidar com o próprio sofrimento, também um senso a necessidade de pertencer. E o que eu percebo hoje, Guta, cada vez mais, eu acho que hoje, assim, eu estava até fazendo uma conta com as meninas que trabalham aqui. Hoje eu já passei de 10 mil horas de atendimento, né? É muito tempo. E assim, muito tempo para a minha idade, talvez, mas já tive mais de 1.500 pacientes, assim, acho que em 2019 eu fiz quase 3 mil atendimentos. E o que eu tenho percebido... Então você trabalha das 5 às 11 horas da noite? Esse horário agora que a gente está tendo... Eu tive que fazer uma matemática rápida. Nossa, gente! Eu sempre atendi muito. Olha o momento de contemplação, vai para o jardim olhar as borboletas. Eu faço retiro, eu faço retiro de meditação. Que é importantíssimo. Muito. Eu acho importantíssimo. Mas eu não sei se talvez seja ingenuidade da minha parte, mas eu percebo cada vez mais as pessoas buscando para a tentativa de uma resposta na psiquiatria para um sofrimento ontológico, né, para algo existencial, e que a psiquiatria não tem como oferecer. Por isso que eu sempre digo que a minha principal e maior prescrição como psiquiatra é a psicoterapia. Essa é a maior prescrição principal que a gente pode fazer. Eu não sou muito, assim, não, eu não tenho que dar opinião, né? Mas assim, remédio, essas coisas, eu acho que também hoje o mundo está muito medicado. Né? Eu acho que o mundo está muito doente, né? Talvez seja esse o ponto. Pois mas com doença não tinha que ser mais com o que você está falando, mais terapia, mais a pessoa ir mergulhando para dentro para procurar as coisas. Porque se você não faz essa
viagem para dentro, só tomar o remédio ajuda? Não. O remédio sozinho não ajuda, nunca é suficiente. A terapia, ela é importante antes, durante e depois de qualquer forma de adoecimento, e por isso antes e depois, porque muitas vezes a pessoa já não está mais doente, ou não está mais em curso de algum transtorno, mas o que acontece assim, a medicação, a gente acaba tendo os dois polos, né? As pessoas que buscam o remédio como uma resposta para o sofrimento, e isso eu sou altamente contra. Eu vejo a observação minha, todo mundo meio anestesiado. Eu olho para o mundo assim, eu vejo que está todo mundo pilhado e anestesiado ao mesmo tempo. Duas coisas, né, que são meio antagônicas, mas que sabe? Eu observo isso. É uma observação, posso estar errada, mas... Não, mas é dentro do seu nicho e eu acho que isso é sim, representativo do que está acontecendo com a gente. Mas as pessoas estão cada vez mais intolerantes à frustração e a dificuldade de regulação emocional, impulsividade e necessidade de respostas imediatas das pessoas é cada vez maior. Eu acho que, por exemplo, o uso do psicoestimulante, eu sou super a favor, e em quadros de transtorno de déficit de atenção é muito importante. Mas o que acontece no caso da sociedade, o Venvance é representativo da sociedade que a gente vive hoje, né? Tanto o Venvance quanto o Zolpidem. Mas a medicação, ela é absolutamente importante. Ela, assim, para o quadro que tem necessidade, ele é muito importante. E eu sou a favor da gente buscar o psiquiatra sempre o mais precocemente possível. O problema, e às vezes eu vou até te falar uma coisa, Guta, às vezes eu fico meia culpa, assim, eu sempre falo para as pessoas buscarem a psiquiatria o quanto antes, mas eu sempre tenho um pé atrás com o meu próprio discurso, porque as pessoas precisam cair nas mãos de um psiquiatra que seja muito consciente, justamente para dizer para a pessoa que ela não precisa de remédio. É isso aí. Porque tem que ter a sorte, né? Tem que buscar, muito bem buscado, assim, porque o que acontece é que se a psiquiatria acaba sendo reservada para quadros graves. Isso é um erro, porque a maior parte das pessoas tem transtornos leves a moderados. Às vezes vão em neuro, vão em gineco, vão em endócrino para procurar tratamento, quando elas poderiam ter ido num psiquiatra e ter antecipado muito o trabalho delas. Certeza. Né? Mas, de fato, um bom psiquiatra, ele reconhece todos os processos que existem antes da medicação, mas também não dourar pílula, né? Que quando o paciente precisa, o tempo para ele se recuperar, o tempo de vida perdido, que é a coisa que a gente está falando sobre ser mais importante, quanto mais precocemente esse paciente é tratado, mais rápido ele tem satisfação com a vida dele e volta a ter satisfação com a vida dele. Além dos transtornos mais conhecidos, você tem percebido o surgimento de novas patologias ou padrões comportamentais preocupantes relacionados ao uso das redes sociais, como o Fear of Missing Out, que é o tal do FOMO, né? Ou a nomofobia, medo de ficar sem celular. Como você aborda essas questões? Eu estava lendo sobre isso um pouquinho, né, para a gente bater papo. É uma loucura. Esse negócio das pessoas também assim, achando que estão sempre perdendo alguma coisa. Não tem jeito, gente. Tem que falar assim, não tem jeito. Você sempre vai estar perdendo alguma coisa. Ou ganhando, né? E tá beleza. Não, eu assim, né? Ou ganhando, né? Porque assim, a gente não dá conta de ver tudo em todas as festas, ler todos os livros, ver todos os filmes. Sim. Você está sempre, né, fazendo o que dá para fazer. O nosso cérebro, ele tenta manter um estado de, vamos dizer, de inércia do que ele tem feito o tempo todo. Então, se a gente fica o tempo todo preocupado com o trabalho, as pessoas imaginam que vão ficar em casa e vão desconectar e vão deixar de ficar e não desconectam. Então, não desconecta. E aí, quando... A capricorniana aqui falando, não desconecta. Não desconecta. E aí, quando você coloca sobre a pessoa estar o tempo todo conectada, e de novo, eu sempre falo sobre o senso de pertencimento e a maturação da autoestima, e o que significa estar fora, né? Estar assim, não estar inserido ou participando de alguma coisa.
o que isso representa para aquele sujeito. Então, o medo das pessoas de estarem perdendo algo é porque tá sempre sendo oferecido. Então, É um volume gigante. É um volume gigante, né? A gente não dá conta dessa quantidade. Muito dos sintomas de déficit de atenção, e não significa do transtorno de déficit de atenção, mas a população está com déficit de atenção, não com transtorno. Porque a atenção é finita e a gente consome ela ao longo do dia. A gente não vai ter o mesmo nível do começo ao final. Sim. Mas quando você, por exemplo, passa muito tempo conectado, por mais que a gente sinta que aquilo pode ser um momento de descontração, não necessariamente aquilo é um momento de relaxamento real, de você recuperar a sua atenção. Então, a gente vai vendo, né, existe uma plastia, né, que a gente fala que é uma plasticidade, uma modelagem dos sintomas, conforme a gente vai tendo novas exposições e novas realidades para a gente. Então, sim, a forma como a gente se relaciona com o celular e com as redes vai fazendo com que as pessoas tenham comportamentos direcionados para isso, né? Então, muitas vezes é a questão da pessoa sentir a sensação do celular fantasma, quem nunca fica sentindo o celular vibrar e não tem celular no bolso, a sensação a necessidade de estar conectado, porque a pessoa fala assim, eu me sinto mal, pode ser que eu esteja perdendo alguma coisa, e muita gente, de fato, porque ela está perdendo, porque ela tem que estar conectada o tempo todo com o trabalho, porque a família está mandando mensagem e as pessoas demandam que ela responda com velocidade e que responda. Às vezes a pessoa ligava e esquecia de ligar de novo, depois eu ligava, mas agora não, a gente tem que responder como se a gente tivesse o tempo todo que estar ali de prontidão, né, disponível. A minha vontade, sinceramente, às vezes eu detesto WhatsApp, odeio WhatsApp, assim, odeio. E as pessoas sabem que eu não respondo direito, porque a verticalização das mensagens me atrapalha um pouco. Uhum. Minha vontade, muitas vezes, é pedir para as pessoas só mandarem e-mail, porque a pessoa que realmente precisa mandar mensagem, ela vai mandar por ali. Sim. Antigamente você vai ligar e falar que preguiça de ligar. Agora, realmente quando precisa, liga. Mas as redes sociais, não só as redes sociais, perdão, mas a dinâmica que a gente tem com a conectividade, ela vai condicionando a gente a necessidade de estar o tempo todo conectado de fato. Então, ter momentos que a gente consegue ficar sem, nutrir isso, é um treinamento. Mais para adolescentes, jovens, né, que não conseguem. Eu vejo, porque eu tenho sobrinhos novos, né? De vez em quando eu saio, esqueço o celular, as pessoas, quê? Você saiu sem celular? Eu falei, de noite eu chego, tá uma loucura, né? Mas esqueço e não fico passando mal. Só fico assim, ai meu Deus, depois eu vou ter que resolver tudo de uma vez só. Você falou uma palavra aí de plasticidade, aí eu lembrei de um livro que o meu marido estava lendo sobre plasticidade do cérebro depois dessa mudança toda de internet, de muita aceleração, e aí ele estava falando do foco, e é verdade, eu sinto isso, o pouco que eu fico, que não é tanto, mas é mais do que eu gostaria, porque é um vício mesmo, depois a gente tem dificuldade de foco, né? E porque está mudando mesmo a coisa, eu for ler, aí eu estou lendo, aí de repente, cansei. 2 páginas, falei, gente, eu li um livro em meio, assim, sem algumas horas, se o livro fosse bom, lógico, né? Aí, assim, agora eu estou dando 2 páginas, vou querer beber água, vou fazer alguma coisa, não tenho foco, não consigo. Eu falei, gente, eu estou lutando dela. Minha filha, é resultado do pouco, agora você imagina muito. Porque você fica no celular, faz isso, faz aquilo, é a mudança real. Sim. Real. As pessoas a gente vai ficando cada vez mais intolerante ao tédio, ao ócio, ao descanso. Eu falo assim, às vezes você fica ali parada contemplando, isso é algo que as pessoas fazem cada vez menos, porque a gente vai sendo condicionado, de fato, a estar recebendo informação o tempo todo. E aí, quando você lê, a informação ela não é oferecida na mesma velocidade. Você tem que estar mergulhado. É o carboidrato simples, é o açúcar simples para o carboidrato complexo. Você vai ter que digerir quando você lê. Estou fazendo mais esforço que antes. Davi, obrigada, tá? Eu que agradeço mesmo. Foi muito bom.
Foi muito bom, é muito gostoso conversar aqui. Nossa, fiquei aqui conversando, ficaria mais horas. Mas é muito bom conversar com você, esse é um assunto muito, muito importante, né? Sim. Então, parabéns pela iniciativa. Ai, obrigada, sério, obrigada. É muito bonito, assim, é muito importante o conteúdo que você está assim, promovendo, está trazendo. Realmente é uma iniciativa principalmente do contexto que a gente está falando, né, de propósito, de ajudar as pessoas a informar. Nossa, obrigada. O elogio vindo de você aqueceu meu coração.